O Flu que tá encostando e a gente não pode... A gente tá falando de Flamengo, a gente tá falando de Palmeiras. Mas o Flu tá com a mesma pontuação do Flamengo, que é o vice-líder. Entendo que talvez nesse duelo fique um pouco difícil pro Flu por conta de elenco das duas equipes, de um calendário pesado, de sequência de jogos, de viagem, isso e aquilo, de importância, inclusive, da Libertadores, que o Fluminense está tropeçando, né? E que naturalmente vai ter que se importar com a próxima partida contra o Bolívar. Mas é um Fluminense que tá jogando muito bem o ano inteiro. E que, inclusive, ontem sai em dúvida do estádio, né? A torcida, metade aplaudiu, metade vaiou. Mas um jogo que ficaria marcado negativamente, igual foi o Vasco e Chapecoense, tá? Sim. Onde o Flu cria um absurdo, faz muitas jogadas, o Anderson é o melhor jogador em campo, é o goleiro da Chape, o Flu tem sei lá quantas chances, várias defesas do goleiro, e a Chape acha um gol numa finalização de longa distância, igual foi com o Jean Carlos contra o Vasco. Ia ser um cenário igual, idêntico. Aí o Fluminense consegue fazer, mas é um Fluminense que a gente tava entrando nesse papo sobre jogar bonito e jogar bem. Cara, como tem fluidez também, como tem movimentação de peças. Só que o Zubeldia vai muito bem ontem, na minha concepção, quando ele faz uma alteração no intervalo. Ele tira o Serna e coloca o Soteldo. O que acontece? O Soteldo é questionado pela torcida e tudo mais. Só que a Chapecoense estava com 10 caras atrás da linha da bola. Não tem por que absurdo. Serna. Era 10 caras e o goleiro, né? Era 11 no caso. Você tinha Serna e Canobi na ponta. Você precisava criar um fator novo. Você precisava criar um desequilíbrio. E o Soteldo é um cara que pode até não estar no melhor do seu nível no Fluminense, mas é um cara que tem o X1. É um cara que vai pra cima, que tem uma jogada mais imprevisível. E melhorou muito o Fluminense nesse sentido. Inclusive. Não, ele foi bem. Ele participou da jogada do segundo gol, inclusive, né? E acho que o Zubeldia foi esperto nessa. Mas é um Fluminense que me agrada muito de ver jogar. Eu gosto de ver o Fluminense jogar. E assim, cara, é um sintoma da falta do Acosta. Também. Porque você tem Acosta, Savarino e Canobi. E daí você tem caras capazes de combinar. Tudo bem que o Canobi não é o cara mais técnico do mundo, mas é melhor que o Serna no quesito. E quando você não tem o Acosta, você tem que ter Savarino por dentro do Canobi e Serna. Porque o Soteldo, na meritocracia, tá atrás do Serna nesse momento. Então eu até entendo a escolha pelo Serna, apesar de entender também que não é jogo pra ele. Agora, o Acosta vai mais 3 semaninhas. Lesão de grau 2 no ligamento colateral do joelho, né? E aí você olha para a lesão do Martinelli. O Fluminense, inclusive, posiciona oficialmente isso hoje, tá? Uma lesão, vamos lá, num edema de grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda. O tratamento, e aí até tem que ver quanto tempo vai levar o Martinelli, tá? Mas é um tratamento que é ruim. É uma lesão já de grau 3, é 4, né? O número de graus para lesão muscular na coxa. Então é uma lesão séria. E quem deve são perder os dois... 6 a 8 semanas aí, né? E pra vocês, quem são os dois principais jogadores do Fluminense? O Martinelli e Lúcio, com certeza. Então, assim, olhando para essa briga por liderança, por mais que o Fluminense seja muito bem treinado, vai me surpreender se mantiver na disputa com o Flamengo e com o Palmeiras. Não consigo ver o Fluminense sem as duas principais estrelas, sendo esse time tão competitivo para continuar brigando pela liderança do brasileiro. Cara, eu vou muito colocar o... Nesse futuro próximo, né? Eu concordo com o Martinelli e Lúcio, mas, cara, o que tá jogando o John Kennedy, o que ele tá sendo decisivo... Ontem eu vi o pessoal falando que ele fez 13 dos... Ele é responsável por 13 dos 26 pontos conquistados pelo Fluminense até aqui. Não, tudo bem, mas ele é um jogador que nem necessariamente é titular, né? Sim, eu tô falando da importância. Ah, sim. Claro, principal jogador pra mim, Lúcio e Martinelli continua sendo e tal. O Savarino logo depois, inclusive, porque tá jogando muito. Tá. O próprio Canobi tá jogando muita bola. É que o também. Savarino, ele, sem esses dois jogadores, principalmente, ele assume um protagonismo maior. Com certeza, ele tá jogando de meia agora, de fato, no lugar do Lúcio. Mas o Zubeldia relutou em colocar o Savarino de Sim, ele meia, tentou com o Ganso, inclusive, em algumas oportunidades. Mas o impacto do John Kennedy tem sido muito legal, inclusive. O Castilho foi muito mal ontem, inclusive. Mas Cara, não achei. Não? Achei que ele tem limitações com a bola. Acho que isso é evidente. Limitações com a bola tem eu. Tá, isso é evidente que o Castilho é um cara que não tem uma qualidade técnica das melhores. Só que eu achei que ele foi importante saindo da área, fazendo uma paredinha aqui, só que ele tem dificuldade pra finalizar. E acho que o grande problema do Fluminense hoje tem sido finalização. E a expectativa quando ele chega era essa. Só que ele é mais do jogo. Assim, ó, é como eu falei em off aqui pra vocês. Sim. Ele não é um finalizador, não finaliza bem, na verdade, só que ele é bom no jogo aéreo. Sim, e ele é importante nisso sim. e até o gol contra o Santos reproduz. Exatamente. Só que o Fluminense tá finalizando mal. Ele cria muito, ele chega, mas à frente o Serna perde um gol ontem, que é uma jogada do Freitas, que ele mete na lua lá, que era uma situação de boa finalização. Então o Fluminense está finalizando mal. Mas eu ainda, e é muito clichê e obviedade o que eu vou falar aqui, eu ainda vejo mais sentido num time que cria e finaliza mal, do que um time que tem dificuldades em enfrentar adversários fechados, um time que tem dificuldades em enfrentar adversários no geral. Acho que o Fluminense tem capacidade de criação. Tá finalizando mal. Inclusive, o Palmeiras é o segundo pior time em grandes chances criadas, né? É. 16 apenas, né?
finaliza muito melhor que o Fluminense, por exemplo. Exatamente. O Corinthians só ganha, entre aspas, o Corinthians, né? Que é o pior, com 14 Como é que o grandes chances Palmeiras se criadas. torna sustentável? Então, Criando tão pouco. Não chega um momento que você olha e fala, tá, talvez o Palmeiras desacelere, porque criando tão pouco, se você perde a eficiência ímpar que o Palmeiras tem, não vai desacelerar? Ou é o lado defensivo? A gente teve essa conversa já aqui no Fominhas. É uma pergunta que eu não sei te responder. Mentiras da A gente já teve essa conversa aqui no Fominhas no passado, cara. Na Série B do Brasileiro. É a questão do Sobre Curitiba o desacelerar, né? Que era a mesma que coisa, era fazia um dos piores pouquíssimos times na grande gols, chance, mas Foi tinha uma defesa campeão tão com 39 gols. Só Exato. que daí o comparativo é difícil por conta do elenco, né? Total, E as lógico. peças que você Lógico. tem. Enfim. Tem caras muito mais clínicos no Palmeiras sentindo coxa, né? Mas ainda assim, é um paralelo a se traçar, porque é uma questão que eu posso entender que em determinado momento pare de ser sustentável. Se você não consegue criar tanto assim, se você não tem uma eficiência muito fora do comum, talvez você não consiga manter o padrão. Ainda assim, o lado defensivo é muito forte, cara. O Palmeiras é um time muito forte defensivamente. É impressionante. Apesar de estar falando do Palmeiras, nosso assunto era o Fluminense, um abraço pro Felipe Deistel, que é membro do nosso canal. Perfeito. Torcedor do Flu, ele falou que Flu-Amassou ontem, mas me arrisco a dizer que com o Hulk o gol sairia mais cedo. Ele fala do futebol do Serna também, né? Que sempre teve altos e baixos, mas agora parece que desaprendeu a correr com a bola sem tropeçar. E o que o Zuba consegue fazer com esse time mediano é sensacional. Muitos mecanismos para saída e definir todo o jogo isso. Percebendo que o Flu tem uma recuperação de bola acima da média dos demais times. Esses dois últimos comentários dele eu concordo demais. Primeiro, no sentido dessa saída de bola, como você cria mecanismos. E vou citar os laterais como exemplo. Às vezes os laterais constroem como volantes. Pô, teve momentos do jogo do Guga e do Arana por dentro, com os pontas bem abertos. Aí essa questão da mobilidade, às vezes o Guga tá dando amplitude, o Arana tá dando amplitude. Eu tô falando dos laterais que jogaram ontem, né? Às vezes é Samuel Xavier e René. Mas o Fluminense consegue ter isso, e não só isso, como essa pressão pós-perda. Entendo que o Martinelli é muito importante no pressão pós-perda. Sim. O Martinelli não estava presente ontem. Mas, ao mesmo tempo, como que você consegue encontrar situações de gol numa defesa extremamente fechada que era da Chapecoense? O Flu conseguiu das duas formas. Primeiro, construindo e perdendo gol e errando finalizações. Só que os dois gols do Flu saem através de recuperação de posse. Primeiro, é uma situação onde o Fluminense perde a bola, a Chapecoense tenta sair, 4 caras do Fluminense abafam o Giancarlo, se eu não me engano, recupera essa bola e você pega a Chapecoense num cenário aberto. Castilho finaliza, ela é desviada, escanteio. Daí o escanteio gera o pênalti, que é o pênalti do Savarino. Final do jogo. O Fluminense está atacando, o Soteldo tenta um passe por dentro, o Castilho não domina, a bola bate no Castilho, fica um bate-rebate danado. O Fluminense já vai apertar, recupera essa bola, aí sai a jogada entre Alisson e Soteldo, que gera o gol do John Kennedy. Então o Fluminense teve fluidez com a posse de bola, só que perdeu gols. Mas não dá pra gente falar que o Fluminense não conseguiu chegar na cara do gol. Sim. Não conseguiu criar chance. Falar que faltou mecanismos pra chegar na cara do gol? Não faltou. faltou. Faltou mecanismo pra finalizar. Talvez tenha faltado competência na finalização. É um mecanismo de exatamente. competência. Sim. E ao mesmo tempo também tem um pressão pós-perda muito interessante. E aí que tá. E, claro, eu entendo que o torcedor fica chateado, por exemplo, com as partidas contra o Flamengo. Acho que a última partida, realmente o Fluminense não foi bem. O Fluminense não foi bem contra o Vasco e o Flamengo. Jogos decisivos, o Fluminense não tá indo tão bem. A Libertadores. Mas eu não consigo ver um grande trabalho do Zubeldia, ainda mais como ele mesmo fala aqui. Que se a gente fizer um comparativo entre elenco de Flamengo e Palmeiras... Nossa. O Zubeldia não, tá mas- brigando... O Fluminense tá brigando, o Fluminense tá lá em cima, tá competindo e tá competindo demais com um elenco que é muito inferior a esse. Não tô Total, falando que é um elenco total. ruim, mas é inferior e tá olhando no olho, tá chegando junto. É o que a gente falou aqui. O Flamengo perde o Jorginho, tem o Pulgar, né? Perde o Paquetá, tem o Everton Araújo jogando muita bola. O Palmeiras perde o Roque, tem o Sousa, que apesar de ser um cara que acelerou recentemente, é o cara que tá conseguindo jogar muita bola. O Fluminense não tem exatamente essas questões. Você perde o Lúcio Acosta, a opção é o Serna. E que beleza, é bom jogador, mas não tá no mesmo nível, né? diferente.